O inverno chegou e, diferente dos anos anteriores, a previsão é de muito frio para os próximos meses. As temperaturas baixas desencorajam quem pode salvar vidas doando sangue. Sem sangue, o hospital não funciona. Não existe, se falta sangue dentro do hospital, é obrigado a fechar a emergência, é obrigado a fechar centro cirúrgico. As unidades de tratamento intensivo também não funcionam. E como o nosso organismo se comporta nessa época em que qualquer esforço físico parece ser mais difícil? Além de estar muito frio, né, a parte de aquecimento delas fica um pouco mais difícil, né? Então, aumenta o tempo de aquecimento para elas atenderem à demanda, né? Então, eu preciso fazer mais atividades, na resistência aeróbia delas para atingir um processo mais alto para o aquecimento. Em uma matéria também o Banco de Sangue do Arquivo do Goulart, constatamos que o estoque em baixa não é de hoje e que o frio não era o único motivo. A doação de sangue é um ato sem risco nenhum. Não existe risco de contrair nenhuma doença infecciosa, principalmente o AIDS. O Vem Comigo sobre saúde no inverno está no ar. Vocês são friorosos? Não, você não, né? Eu tô vendo, pô. Eu sou bem Você frio. está no Rádio TV, que ano? Segundo ano. Como é seu nome? Gabriel. Gabriel. Sou Ana Carolina, 4º ano de jornalismo. Você estuda o quê? Jornalismo, 1º ano. Quer dizer, ela está se formando, você está chegando. Vocês vão fazer uma matéria sobre doenças do inverno. É isso. A gente provavelmente entrevistará um doutor que comanda o Hemocentro e que a gente vai falar de Está faltando como, sangue, né? isso, como as doações têm um número baixo, reduzido. Por quê? Caem consideravelmente durante o inverno. Sabe por quê? É isso que a gente vai A tentar gente vai tentar descobrir. A partir de agora, então, eu acho que essa equipe vai para um lado, eu vou para um outro. Depois nós nos encontramos, vamos fazer um mix do que nós encontramos no caminho, que pretendo que preencha a sua curiosidade. Vem com a gente. O inverno é uma estação normalmente associada a gripe, resfriado, coriza e tosse seca, mas poucas pessoas sabem que, no frio, cai consideravelmente o número de doações de sangue. Por isso, hoje nós vamos entrevistar o Dr. Afonso Cortez. Ele é médico da Colsan, Associação Beneficente de Coleta de Sangue, e vai nos esclarecer algumas dúvidas referentes ao assunto. Você ficou curioso? Então vem comigo! Existem duas épocas do ano que são críticas com queda de doador. Nessa época do meio do ano, que aqui no hemisfério sul é uma época mais fria, existe uma queda importante, que está em torno disso, em torno de 20%, às vezes chega até um pouco mais. E também em períodos de férias, final de ano, período de festas, o mês de dezembro também é um mês bastante crítico para nós obtermos a quantidade de doadores que nós necessitamos. Além disso, existe o tabu, entre aspas, que doar sangue ou que o frio faria mal, não é? O indivíduo pode passar mal, o que não é uma verdade. Independente do clima externo, a doação é feita sem nenhum problema, não existe um agravo para a doação de sangue no ambiente mais frio.
maioria das pessoas, quando chega o inverno, tende a sentir mais indisposição e preguiça. Muito dessa sensação se dá por conta do fluxo sanguíneo que está sendo redirecionado para o interior do nosso corpo. Por isso, fica ainda mais difícil aquecermos nossos músculos e, consequentemente, praticar esportes. Para entender um pouco mais sobre a interferência das baixas temperaturas e a prática de esportes, nós vamos entrevistar Adriana Alves, treinadora do time feminino de rugby da USP, e Nádia Gregório, a sua atleta. Vem comigo! Quais são as principais dificuldades de se treinar nessa época do ano? Além de estar muito frio, né, a parte de aquecimento delas fica um pouco mais difícil, né? Então aumenta o tempo de aquecimento para elas atenderem à demanda, né? Então eu preciso fazer mais atividades na resistência aeróbia delas para atingir um processo mais alto para o aquecimento. E dentro do treino a gente sempre precisa estar fazendo alguma atividade. Se elas param muito, então elas não conseguem dar continuidade. Então acaba diminuindo o rendimento delas dentro das atividades, né? Vocês treinam em um ambiente aberto. Quais condições climáticas podem inviabilizar o treino de vocês? Muita chuva, né? Até quando chove o campo não é liberado pra gente. E também é uma questão de segurança, né? Fica um pouco mais liso o terreno. Aí sim pode ter lesão, né? Então o movimento que ela for fazer de segurar a outra, ela pode escorregar e perder o tempo, enfim, ter algum tipo de lesão, alguma coisa assim. Mas é o único momento que a gente não tem atividade. Na neve dá pra fazer, tudo dá pra fazer. Se nevasse aqui, dá pra jogar. Mas é o único momento que a gente não pode, mesmo quando tem chuva muito forte. E também tem risco, se o campo tá alagado, tem risco até de afogamento, né? Se você tá no chão, a outra vem por cima, enfim, corre esses riscos dentro da atividade que você vai pro solo, enfim. Mas acho que é o único momento que não dá pra fazer rugby é quando tem muita chuva. Hoje eu quero levar para vocês o que eu considero uma importante tomada de posição na área da utilidade pública. Vem comigo, que a gente vai reconhecer de que forma está a posição do Banco de Sangue de São Paulo. Doutor Vieira, qual é a sua responsabilidade aqui? Sou diretor do Banco de Sangue de São Paulo. Evidentemente que a gente já conhece a deficiência que está acontecendo no mercado, na relação do sangue com pacientes necessitados, né? Agora, eu queria que você colocasse esse preconceito para a gente eliminar de vez, ou pelo menos ajudar a eliminar um pouco desse preconceito que existe no âmbito dos doadores. Porque as pessoas imaginam que doar sangue hoje por causa do advento da AIDS, né, seja uma coisa perigosa. Eu já acho ao contrário. Que é uma necessidade, mesmo porque... Sem risco nenhum. Sem risco nenhum. Sem dúvida. A doação de sangue é um ato sem risco nenhum. Não existe risco de contrair nenhuma doença infecciosa, principalmente o AIDS. Hoje em dia nós utilizamos bolsas plásticas, que é um sistema único. Elas vêm já acopladas a uma agulha esterilizada que são descartáveis. Aquilo que está ali, uma bolsa plástica? É uma bolsa plástica. De coleta? De coleta. Aqui tem uma bolsa de coleta, onde aqui tinha uma agulha, tá? É um sistema único, exclusiva. Fechado, exclusiva para isso, não tem caixa. Ela já vem acoplada aqui. Então, a pessoa deu um nó, cortou, jogou a agulha fora. Claro. Tá? Não há sinal nenhum, não está condições de reaproveitamento. E essa bolsa, uma vez utilizada, também é descartável, joga-se fora. Outra coisa, esse sangue que está aqui vai para teste? Esse sangue já passou por testes, tá? Por testes que a gente chama de sorologia. Ele passou por exames para chagas, sífilis, hepatite e AIDS. E agora está passando por um exame chamado bacterioscopia. Que esse moço está fazendo aqui? Esse moço está fazendo. É uma pesquisa para ver se existem bactérias no sangue que não aquelas que foram feitos os exames antes. Agora, Vieira, me diz uma coisa, com a deficiência que se tem de sangue no mercado, esses exames, não digo aqui no banco de sangue, mas em algum lugar não poderiam ser feitos com uma certa displicência? Olha, é difícil de responder, tá? Agora, acredite-se que o pessoal tem que ser qualificado.
E o pessoal qualificado tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque isso é um meio de transmissão agressiva se ocorrer isso. Então tem que existir uma consciência profissional muito grande. Qual é a estatística que você tem dessa seleção que você fez até hoje de contaminação com AIDS? Com AIDS? Do que você já colheu? Com AIDS, nós estamos fazendo dos doadores. Tá? Em torno dos doadores, nós temos já cerca de 180 mil testes feitos. Nós vamos fazendo isso desde 85, que foi quando surgiu o teste no mercado. Isso está em torno da variação mundial. Muito tá bem. Dentro da coisa e qual mundial. É a porcentagem que você... 0,3%. 0,3%. Ou seja, 3 em cada 1000. A média de doadores de sangue por manhã, qual é? E quantos doadores apareceram hoje, na manhã de hoje aqui? Bom, hoje vocês vieram num dia bastante feliz para essa reportagem, porque é um dia que está chuvoso e frio. Nós temos aqui uma média de pelo menos 45, pode chegar a 70 doações. Nós temos capacidade para fazer aqui 70 doações de sangue por manhã. E hoje, até esse período, que já passou da metade da manhã, nós tivemos cerca de 10 voluntários, apenas 10. Então isso demonstra uma queda importante, né? Isso no sistema como um todo, quer dizer, isso não é privilégio desse posto de coleta, é de todo um sistema, né? E realmente nesse período a gente luta muito com a falta de sangue. Rugby, por ser um esporte de contato direto, ele é contraindicado nessa época, o risco de lesões? Não, então, o mais importante nessa fase, acho que em todos os esportes, né, é a primeira parte, o primeiro aquecimento. Então, se elas estão bem aquecidas, dificilmente vai ter algum tipo de lesão por estar pouco aquecida, alguma coisa assim. Mas como o contato é muito grande, principalmente ombro, coluna, enfim, partes inferiores tem que estar bem aquecido para fazer o movimento de contato. Né? Você percebe alguma dificuldade em relação ao ritmo das meninas, o preparo físico delas? Nessa época do ano muito frio, cai um pouco o rendimento, né? Muito frio, até a respiração um pouco dificultada, né? Pelo estado do ambiente e tudo mais. Então o aquecimento tem que ser muito maior, né? Como a gente tinha comentado. Então acaba caindo o rendimento pelo cansaço das meninas, enfim. Então o treino não rende até o final dele. Até a participação das meninas em treino, nessa época poucas vêm, porque começa a ter alguns problemas respiratórios, enfim. E aí acabam não participando das atividades, que também não é aconselhável, né? Tá resfriada, muito resfriada, alguma coisa assim, a gente pede para não estar participando, para não ficar pior, alguma coisa assim. Se eu for doar sangue, quanto de sangue você tira de mim? Eu tiro em torno de 400 ml de sangue. Por quanto tempo? Que periodicidade é isso? É uma doação a cada 6 meses. Ah, é? Isso. E você paga quanto para mim? Eu não pago nada, a doação é voluntária. É voluntária? É voluntária. Porque antigamente tinha um comércio disso, Antigamente né? existia uma doação remunerada, tá? A partir de 1970 foi feito um acordo entre os bancos de sangue e a doação passou a ser voluntária, exclusivamente voluntária. Quem doa o sangue aqui são pessoas, amigos e familiares dos pacientes que recebem a transfusão. Bom, o que essas pessoas estão fazendo aqui no laboratório, além dos testes agora? Elas estão classificando o sangue, tá? Então o sangue é classificado, vê que grupo que é, se é o grupo A, grupo B, grupo 0, o fator, se é RH positivo, se é RH negativo, tá? Fracionando, porque muitas vezes eu só quero uma fração desse sangue, por exemplo, só o plasma. Então nós tiramos todas as hemácias e fica só o plasma. Time, meninas que sofrem com doenças respiratórias? Ah, tem várias, né? E essa época do ano aparece um monte, né? Você fala, olha. A gente tem a Nádia, né? Que é um caso específico. E outras meninas também. Tem a Celinho, a Giovana, que a gente atende um pouquinho com mais movimentação respiratória e tal, né? Mas a gente faz um acompanhamento mais só para visual, né? E a gente também incentiva a movimentação, principalmente de lateralidade aqui, né? Para expandir mais o peitoral, enfim.
para melhorar mais esse aspecto respiratório também. Agora que a treinadora Adriana me contou que tem uma jogadora no time que sofre de doenças respiratórias, eu vou conversar com ela. Mais ou menos 1 ano e 3 meses, mais ou menos isso, menos de 1 ano e meio. A gente treina sempre 3 vezes por semana, pelo menos, e geralmente no final de semana tem jogo, ou um amistoso, campeonato, mas pelo menos 2 vezes por mês tem jogo. A treinadora comentou que você sofre com uma doença respiratória. Qual é ela? Então, eu tenho rinite, tenho sinusite às vezes também e costumava ter bastante crise brônquica, só que ultimamente eu não tenho tido, até mesmo pelo condicionamento físico, né? Que o rugby exige bastante esse condicionamento e ajuda na melhora assim, do quadro em geral. Então, vamos até lá, a sala da doação. Você veio doar sangue, não? Sim, senhor. Não tem medo de pegar, ser contaminado com AIDS, com doença infecciosa, outra qualquer? Eu dou sangue há 17 anos. Desde que seja mantido aqui um nível de limpeza e esterilização, não há perigo nenhum. Quer dizer isso para eles? Porque eles têm a ideia de que é perigoso. Não tem perigo nenhum. Tudo descartável. Espetou aqui, sai ali dentro. Tirou daqui, morreu a sua. Você faz isso há quantos anos? 17 anos. Que periodicidade? Com que periodicidade você doa? 3 meses, ou então quando necessário para um amigo meu. Hoje você está fazendo por quê? Por um amigo meu. Pai do amigo meu, inclusive. Como é seu nome? Mauro. Parabéns, Mauro. Você não faz parte do grupo de ignorância. O ruim não é ser contaminado com AIDS, o ruim é ser contaminado com a ignorância. Em aviação, tu não pode fazer parte desse grupo. Pois é. Tem sempre um precisando da gente. Você é gaúcho também? Com a graça de Deus. Nasceu aonde? Porto Alegre. Em Porto Alegre? Aqui está o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, eu vou, daqui para frente, fazer uma tabela de nacionalidade aqui, né? Para mostrar a vocês que o Brasil inteiro doa sangue. Vamos lá? É aqui? Vamos lá. E aí? Então, o que o Mauro vai fazer? Ele tira a pressão? Mede pressão, temperatura, faz um questionário para ver se ele realmente está informado das condições, se ele tem condições de doação, se ele teve algumas doenças infecciosas que impossibilita de doação e fazer a triagem para ver se ele tem anemia ou não. É através desse frasco que tem sulfato de cobre. Esse azul? Esse azul. Você pingando, ele tem uma densidade na qual você, pingando uma gota de sangue, se a gota afundar, ele tem uma hemoglobina maior que 12. Então ele tem condições de doação. Certo. É uma triagem para ver se ele não tem anemia. Fora isso? Fora isso, é o questionário para ver se teve alguma doença anterior, tá? Sífilis, chagas, mede a pressão, temperatura. Depois entra aqui. Entra aqui. Aí os morceguinhos vêm. O Gabriel, nosso produtor, ele optou por ser voluntário na manhã de hoje, então nós vamos mostrar para vocês todo o passo a passo que vai acontecer aqui no Banco de Sangue de São Paulo. Doutor Afonso, qual a razão desses tubos? Então, esses tubinhos, eles são onde nós colhemos as amostras de sangue para fazer a tipagem sanguínea, sistema BO e RH, que depois o doador vai receber, e também as análises para doenças transmissíveis pelo sangue. Aí é feita a análise para hepatite B, para hepatite C, para doença de Chagas, para sífilis, para o HIV e para o HTLV1. Vamos conhecer os vampiros aqui. Antes da doação, ele se alimenta e toma no mínimo um suco, para que ele esteja com a... Alimenta de quê? Bolachinha? Tem bolachinha e tem sanduíche. Tem sanduíche. E tem um suco.
Cerveja, uísque, não. E o doador, de uma forma assim, errada, ele geralmente vem em jejum. Ele não deve vir em jejum. Ah, perfeito. Dentro da bolsa vai um anticoagulante. Certo. Né? Então ela vai misturando... Ele vai misturando homogeneamente para que não forme coágulos dentro da bolsa. Para que esse sangue seja reaproveitado de uma maneira integral. Daqui ele vai direto para o laboratório para as análises? Para as análises. Em algum momento no inverno você se sentiu indisposta a treinar por conta de fatores externos? Então, muitas vezes, não só o frio, né, mas chuva também, isso dificulta. Principalmente quem tem problema respiratório, acaba sentindo mais dor no peito na hora de correr, não consegue fazer tanta atividade física, tem que parar mais vezes. Mas também não só pelo problema respiratório, mas qualquer outra lesão que você tenha tido, machucado o ligamento e tal, você acaba tendo mais dificuldade de treinar, de jogar, qualquer coisa você sente bem mais dor também. Nádia, você se disponibiliza a treinar no frio, com chuva, em um espaço aberto, por que tudo isso? Vale sempre a pena. Todo esse esforço que a gente faz não só melhora, né, a parte física, mas é muito bom para a cabeça, você faz muita amizade, você acaba criando laços verdadeiros. Para mim, elas são minha família também. E tudo isso sempre querendo melhorar, né? Sempre querendo melhorar o físico, melhorar a técnica e também a relação que a gente acaba criando. Esse é o Banco de Sangue de São Paulo. Quer dizer, que estoque você tem aqui, Vieira? Eu tenho aqui os estoques de sangue disponíveis no momento. Até os próximos 20 dias, é isso? Não é até os próximos dias, mas no momento eu tenho isso. Como a gente atende cerca de 5 a 6 mil transfusões diárias, isso para mim é um estoque baixíssimo. A gente tem pedidos de sangues que a gente chama assim, aguardando o doador para ser feita. Vamos fazer um teste da nossa reciprocidade, da nossa penetração. Que tipo de sangue você precisa amanhã aqui? Que tipo de doador você precisa para a gente chamar ele agora, para vir amanhã aqui? Eu precisaria de qualquer doação é necessária. Qualquer doação é necessária. Principalmente, a gente sente mais são os doadores de fator RH negativo, que são mais raros encontrados na população. Qual é a importância de se doar sangue? Por que a pessoa que está em casa deve se convencer de que esse realmente é um ato de extrema importância? Bom, o grande motivo é que todos nós poderíamos ser usuários do sistema de sangue, né? E o sistema de sangue, ele é mantido pela comunidade, quer dizer, não existe o sangue artificial, entre aspas, né? Ele depende de um doador sadio, voluntário, da comunidade que se dirige ao banco de sangue com a finalidade anônima de ajudar alguém. Então, na realidade, sem sangue um hospital não funciona. Não existe, se falta sangue dentro do hospital, é obrigado a fechar a emergência, é obrigado a fechar centro cirúrgico, as unidades de tratamento intensivo também não funcionam. Então, na realidade, o hospital só funciona porque existem pessoas que doam sangue. Você doou sangue? Eu doei algumas vezes, poucas. Depois eu não podia mais doar, porque meu sangue ficou meio velhinho. Mas nada é mais importante num momento como o de hoje, com esse frio, que as pessoas possam ter acesso à continuidade de tratamento, que às vezes depende da bolsa de sangue.
por favor, se você nunca fez, não precisa se encher de coragem. Vai por curiosidade, vai lá e vê se dá para você doar. Você nunca mais vai esquecer.